E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Não sei em que horário assistirão, mas lembrando, pré-prova de redação, uma matéria muito importante, uma vez que é peso 3, independente do curso que escolheram. Bom, veremos então a estrutura da redação, veremos a diferença do texto dissertativo argumentativo para o texto dissertativo expositivo e analisaremos como evitar o erro mais crasso que nós temos, que são frases fragmentadas. Correto? Então vamos analisar aqui. Pessoal, quando a gente está diante do texto dissertativo, nós podemos escrever ele de maneira expositiva ou de maneira argumentativa. Qual a diferença? O expositivo tão e somente mostra. Eu não preciso convencer ninguém, eu só vou mostrar as minhas opiniões. No contrário, nós temos o argumentativo, que exige um convencimento e uma persuasão. É importante essa distinção para que vocês não corram o erro de cometer a escrita expositiva. Perfeito? Iniciarei então analisando o que é argumento. Como é que a gente consegue perceber um argumento? Para tal análise, eu peguei um conceito interessante do Fiorin em seu livro Argumentação. O Fiorin trabalha que a raiz da palavra argumento, que é uma raiz latina argum, e que significa cintilar, significa brilhar, e que veio da palavra argentum, prata. Logo, ele define o argumento como sendo aquilo que vai realçar, o que vai fazer brilhar a ideia. Lembrando, a nossa ideia, nesse caso, vai ser a tese. Perfeito? Importante também lembrar que nós temos algumas disciplinas importantes no campo do argumento. Nós temos 4, tá? A antítese, o improvável, a probabilidade e o paradoxo. As duas mais importantes que vocês têm de ter conhecimento é o primeiro princípio, o princípio da antifonia, que quer dizer vozes contrárias, trabalhado muito por Mikhail Bakhtin na área da linguística. Pessoal, esse princípio da antifonia é fundamental, uma vez que eu sempre terei frente à minha defesa de ideia, à minha defesa de tese, o contrário. Isso a gente percebe muito no direito com o princípio do contraditório. Direito ao contraditório. Perfeito, pessoal? Então, exemplo, quando nós trabalhamos lá, que eu vou mostrar para vocês, a passagem da minha proposta para uma pergunta, nós vamos ter sempre duas possibilidades, o sim ou o não. Esse sim ou não é a antifonia. Esse princípio da antifonia sempre estará presente na nossa redação. Importante atentar que, independente do lado que eu escolher, eu não vou estar certo ou errado. E aí nós entramos na noção do improvável. O improvável, o Fiorin trabalha como sendo uma oposição ao campo, por exemplo, do silogismo, que é o campo do necessário, o campo da única conclusão a que eu posso chegar. Perfeito? O improvável é o mais adequado, o mais plausível para tal situação. Então, o argumento mais plausível é aquele que vai fazer com que o meu leitor se sinta mais convencido ou que opte por uma das duas possibilidades. Importante analisar esses dois, o princípio da antifonia e a noção do improvável. Pessoal, estamos diante de um texto dissertativo argumentativo. Mostrei para vocês o que faz o texto ser argumentativo. Ele tem uma estrutura. Essa estrutura é composta por um tema, um ponto de vista sobre esse tema, e esse ponto de vista sobre esse tema já vai diferir muito do texto expositivo. Esse ponto de vista é aquele que vai buscar convencer e aquele que vai buscar persuadir. Logo, a gente pensa na nossa tese. Importante pensar, pessoal, que o convencimento vem com ideias. A persuasão pode ser muito o nosso lado emocional. Dependendo da proposta, nós vamos procurar persuadir muito mais do que convencer. Nós vamos procurar trabalhar com uma relação emocional. Então, para tal, eu já digo que todos os discursos, em sua maioria, são argumentativos. Explicitamente argumentativo, o discurso de um político, o discurso de um professor, mas o discurso publicitário são discursos extremamente argumentativos. Esses discursos, eles buscam convencer ou persuadir. Pensemos no discurso publicitário. Muitas vezes, ele vai persuadir por meio da emoção.
Perfeito? Nós temos aqui uma grande rede de supermercados em Porto Alegre que no final do ano apresenta uma peça publicitária muito linda, a qual muitos inclusive esperam, né? Ele vai persuadir, ele vai convencer por meio da emoção. É importante pensar nessa estrutura que tem o texto dissertativo argumentativo. Além dessa estrutura, o texto é composto por introdução, por desenvolvimento e por conclusão. Vamos a elas. A introdução, pessoal, ela vai definir o meu tema, perfeito? E como é que eu vou definir esse tema? Eu vou construir uma pergunta sobre ele. E aí, a resposta a essa pergunta vai ser a minha tese. É simples, mostrarei para vocês como fazer. Nós temos a proposta da URGS 2014. Essa proposta da URGS, ela veio a trabalhar com o seu clássico favorito. Analisem, considerando que um livro clássico, o seu clássico, é aquele que nunca sai da sua cabeça. Ele não disse que é aquele antigo, ele disse que é aquele que nunca sai da sua cabeça, que você sempre pensa e que você indicaria para seu melhor amigo. Identifique um livro que seja seu clássico, ele retoma o pronome seu, propositalmente, explique por que ele mereceu esse lugar em sua vida, apresente os argumentos que vão justificar, que vão legitimar e redija uma dissertação, é claro, defendendo o seu ponto de vista. A defesa tem de ser clara. Perfeito? Bom, como é que eu vou fazer então? Para achar o tema, eu vou perguntar: qual livro você indica a quem? O seu clássico. Resposta vai ser a minha tese. O meu clássico é tananã, tananã, de tananã, tananã. Uma vez que a cada leitura que faço do livro, tananã, tais situações ilustram o fato de que ele pode alguma questão a partir das experiências do leitor. Percebam que aqui a gente tem já a resposta para a nossa tese. Tá, pessoal? É importante eu transformar em pergunta meu tema para que eu ache a minha tese. Pessoal, quando vocês estão diante de uma proposta, é interessante vocês, no mínimo, trabalharem com um conceito que é teia de ideias. Eu trabalhei com o clássico favorito. Eu vou listar o meu clássico, são tópicos rápidos. Eu escrevo o meu clássico e imagino por quê. Escrevo termos, 5, 6, rapidamente, porque eles vão mapear e vão mostrar o que de fato eu sei acerca deste assunto. Perfeito? Bom, vamos para o desenvolvimento. Como é que eu vou fazer esse desenvolvimento? Eu vou expor a tese. Importantíssimo, pessoal. O texto dissertativo argumentativo também é expositivo. Então a primeira parte é expor. Eu vou expor a tese, eu vou explicar ela. Por isso é importante também ser conciso na introdução. Não perca muito tempo escrevendo muito sobre a tese. Vocês terão muito espaço para escrever no desenvolvimento. Até para evitar ser muito repetitivo. Não é o adequado. Perfeito? Então vocês vão expor essa tese, procurar explicar ela de alguma maneira e depois apresentar um argumento em relação a essa exposição. Perfeito? Apresentar um argumento em relação a essa exposição. Pessoal, e esse argumento tem de ser relacionado com a tese. Por isso que quando a gente retoma lá o nosso princípio da antifonia é interessante. Peguemos a proposta da URGS de 2006. Não seja de 2016 ainda, tá, pessoal? Então, peguemos a proposta da URGS de 2006. Basta ter talento para conquistar um lugar no mundo? Sim ou não? Eu vou ter, a partir do princípio da antifonia, digamos que eu defenda que sim, basta ter talento. Eu vou ter um não sempre ao meu lado. Esse princípio faz com que eu siga o relacionamento com a minha tese, de que sim, basta. Por isso o princípio da antifonia é fundamental dentro da defesa e da escritura da minha redação. Perfeito? Vamos imaginar, então, que nós estamos diante do nosso desenvolvimento. Nós vamos fazer a exposição e nós vamos ter as justificativas da tese, que são os argumentos. No caso do seu clássico favorito, tu tem uma tese. Para essa uma tese, tu vai apresentar vários argumentos. Perfeito, pessoal? Então, por exemplo, se eu trabalho que meu livro favorito venha a ser Eles Eram Muitos Cavalos, do Luiz Rufato, eu posso pegar argumentos que vão legitimar isso, que trabalham com a caoticidade do nosso dia a dia, trabalham com a relação do proletário,
com a marginalização social, posso pegar a relação do materialismo dialético, trabalhado muito por Hegel e hoje relido, reescrito por Slavoj Zizek. É interessante analisar essas questões. Eu posso trabalhar também essa obra do Luiz Rufato com a nossa sociedade atual, em que nós temos hoje um Brasil entre muros, ideia do Christian Dunker em seu livro, e que nós hoje temos, segundo ele, de inventar novas maneiras de sofrer. Porque no contexto do livro do Luiz Rufato, nós temos as pessoas marginalizadas. Ele representa um dia caótico na cidade de São Paulo. É fantástico esse livro. Eu considero ele um dos meus clássicos. Não um clássico. Temos vários, né? Mas esse é um que eu considero bastante. E eu trabalho com possibilidade de argumento. Eu posso trabalhar também com uma relação da individualidade dentro desse livro. E eu pego a fala do Vladimir Safatli, que ele fala numa palestra fantástica com o título Falar de si mesmo lá onde não é mais si mesmo. A relação de não encontrarmos mais sujeitos, né? Um novo sujeito não vem à cena. Isso tudo são possibilidades de argumento para o meu livro. Considerar ele meu livro clássico. Eu tenho uma tese, mas eu tenho vários argumentos para ela. Perfeito? Eu posso dialogar também com música, eu posso pegar Racionais dentro dessa possibilidade de construção da marginalidade. Marginalidade é aquele que está à margem. Posso trabalhar com essa possibilidade de argumentação. Perfeito, pessoal? Temos também de atentar para as possibilidades de estratégias argumentativas. As estratégias argumentativas são fundamentais, pessoal. Então, como é que eu vou trabalhar o meu argumento? O meu argumento ele pode vir, olha só, aquilo que vai brilhar a tese, aquilo que vai realçar a minha tese, pode vir por meio de exemplos, como eu falei para vocês, de livros. Eu posso trabalhar também, por exemplo, com uma relação de obra fílmica. Vários filmes hoje trabalham dentro dessa possibilidade. Se eu pegar ali a relação do livro Eles Eram Muitos Cavalos, eu posso perceber que nós estamos diante também de várias relações de instintos. E aí eu posso pegar a obra fílmica Relatos Selvagens. Percebam que esse diálogo ele é fundamental. E ele vai mostrar o que nós temos lá na nossa competência 6, que é o que, pessoal? Que é investimento autoral. Ele vai trabalhar também com a nossa competência que vai dizer qualidade do conteúdo. Isso é qualidade de conteúdo. Apresentar argumentos concisos. E eu falei argumentos na área filosófica, na obra fílmica, na relação da literatura, mas também posso trabalhar com dados estatísticos. Só uma ressalva. Se o texto de apoio apresenta dados estatísticos, não seria autoral eu copiar. Teria de pegar outro. Cuidem para não inventar. Porque muitas vezes a invenção ela vai ser muito discrepante com a realidade. Então cuidem dessa possibilidade. Perfeito? Também eu posso fazer alusões históricas. O resgate histórico é fundamental. Muitos alunos procuram já na introdução situar historicamente o assunto que eu vou trabalhar, o meu tema. Válido, muito válido. Importante, por sinal. Fatos comprováveis, pessoal, comprováveis, não inventados. Infelizmente, eu não posso falar fato do meu dia a dia. Eu tenho que falar um fato que foi noticiado, um fato que é senso comum. Exemplo, os atentados em Paris. Exemplo, as manifestações. Exemplo, Primavera Árabe. Isso é fato comprovável. Perfeito? Citações, rapidamente, pessoal. Citações, nós temos duas possibilidades de fazê-lo. Quais? Literal e paráfrase. Pessoal, se for literal, tem que ser literal. Vocês têm de saber exatamente tal qual está aquela citação. Ainda, cuidem, porque se vocês escreverem algo errado nessa citação, ou atribuírem ela a quem de fato não escreveu, vocês vão estar sendo descontados. Então a tendência é fazer por paráfrase. Uma segunda questão, pessoal, a paráfrase já faz a minha citação estar contextualizada. Quando faço citação literal, preciso contextualizá-la, ou antes, ou geralmente depois. Perfeito? Agora, pessoal, vamos cuidar a parte da conclusão, tá? Como é que nós vamos fazer ela? Nós vamos retomar os argumentos apresentados, retomar a tese apresentada e demonstrar como ela é confirmada por esses argumentos. Tão somente, questão muito importante, importantíssima, não iniciem nenhuma ideia nova. Por favor, porque vocês não vão ter tempo
nem espaço para poder desenvolver, para poder responder. Perfeito? Então é só retomada da tese e uma síntese do que foi dito, um fechamento. Procurem também não trabalhar nenhuma pergunta na conclusão, porque obviamente vocês não vão responder. Em relação à pergunta, se vocês apresentarem qualquer etapa do texto de vocês, geralmente quando fazem trabalho na introdução, por favor, respondam, tá? Geralmente eu posso trabalhar a pergunta como sendo uma tese. É normal? Pode? Pode, mas tem que ser respondida, porque se não for respondida, olha, é um tiro no pé, beleza? Então a estrutura da nossa redação é essa, é introdução, desenvolvimento, conclusão. Importante, trabalhar com o tema, o ponto de vista sobre esse tema e a tese. Procurar argumentar com qualidade e simplesmente fechar no final. Perfeito? Por fim, pessoal, eu quero trabalhar umas questões de frases fragmentadas, para que vocês percebam que nós temos uma competência tão e somente de coesão. E essa competência é importante. E uma frase fragmentada, com certeza, vai fazer com que a minha nota, que a priori, mesmo não tendo, claro que isso vai trabalhar muito com os erros de expressões, mesmo não tendo tantos erros de expressões, uma frase fragmentada vai baixar muito a minha coesão. Para tal, evite os seguintes erros. Frases fragmentadas. Vamos pensar lá na nossa proposta de 2014. Qual é o seu clássico favorito? Eu posso botar o seguinte: o livro que eu considero clássico, ponto, é o Filho Eterno. Como assim? Que ponto é esse? E percebemos que esse que é um pronome relativo de livro, ok? Introduzindo uma oração subordinada adjetiva. Eu preciso de que para esse livro? Do predicado desse livro, que não é essa oração adjetiva. E essa oração adjetiva, ela não vai se dar por completa quando eu não tenho sujeito e predicado na minha oração principal. Percebam que o predicado veio aqui, só que ele foi fragmentado por um ponto. Então, o livro é o Filho Eterno. Eu considero o Filho Eterno um clássico, ok? Então, cuidem com esse ponto aqui diante de orações adjetivas. É bem comum o aluno trabalhar. Segunda possibilidade de fragmentação comum, coloquei 3 apenas, que são as mais recorrentes. O aluno apareceu contente, imaginando que tinha ido bem na prova. Pessoal, quando eu trabalho com verbo no gerúndio, a mais, não é bom colocar gerúndio, tá? Gerundismo não. Nem o que. O que é importante, trabalhar com queísmo. Por exemplo, o livro o qual. Mas vindo aqui. Quando eu trabalho com gerúndio, eu estou diante de uma oração adverbial. Quando eu estou diante de uma oração adverbial, ela é subordinada. E por ser subordinada, ela depende de uma oração principal. E essa dependência é semântica e sintática. E cadê minha oração principal nessa parte em vermelho? Ela veio aqui. Portanto, eu não posso colocar esse ponto também. E por fim, eu estou na última questão, tá? Também oração subordinada, causal ou oração explicativa, quando for coordenada. Os referidos erros são evitáveis, já que os referidos erros, esses erros, já que basta analisar a relação sintática. Essa frase, óbvio, foi para que vocês percebam que analisando as estruturas do texto, e aí quando a gente pensa em sintaxe, são os termos das orações, nós vamos evitar todo e qualquer possível erro. Aqui eu não posso trabalhar, porque eu tenho uma oração causal, também subordinada, que depende dessa oração principal. Então, pessoal, esse foi para a prova de redação. Qualquer dúvida, pare, analise e desejo a vocês uma boa prova.